bem com vocês? Eu sou a Estela Nelly e esse daqui é o meu canal. Seja muito bem-vindo para mais uma aula. Então, no vídeo de hoje, você vai aprender a calcular os esforços nos elementos de uma treliça utilizando o método dos nós. Se você ainda não viu a nossa última aula, que eu ensino passo a passo de como você faz para calcular os esforços utilizando o método dos nós, volta uma aula, eu vou deixar o cardzinho aqui na tela para vocês. Volta lá, assiste a aula, anota, faz as suas anotações bonitinho, depois você volta aqui porque você vai ter uma compreensão melhor do exercício. Então, no vídeo de hoje, você basicamente vai aprender a fazer o diagrama de corpo livre, calcular as reações dos apoios utilizando as equações de equilíbrio e calcular os esforços nos elementos de uma treliça. E aprender a identificar se os esforços são tração ou compressão. Então, tem muita coisa legal para você aprender. Já separa um bloquinho aí de anotação, um lápis, uma borracha. Vou deixar aqui na tela para vocês o link das minhas redes sociais, então já me segue por lá porque tem muita dica legal que eu deixo lá no Instagram. Aproveite e deixe seu like aqui no nosso vídeo que me ajuda bastante na divulgação do canal. Deixe seu comentário, alguma dúvida que você tem e aproveita para compartilhar também com algum amigo que cursa engenharia. E bora começar a aula de hoje. Bom pessoal, então bora lá para mais uma aula. No vídeo de hoje vamos fazer o exercício fundamental 6.3 do livro do Hibbeler. Esse exercício é sobre o método dos nós e ele nos diz: determine a força nos membros AE e DC. Indica se os membros estão sob tração ou compressão. Então, na figura, a gente tem a representação de uma treliça. Observe que temos as nossas condições de contorno e a nossa carga aqui, que lhe dá de 80 kN. Inicialmente, a gente tem que representar o nosso DCL. Você lembra que no ponto A, a gente tinha uma condição de contorno. E essa condição de contorno, ela é referente a uma dobradiça. Então, para a dobradiça, a gente tem a restrição em AX e AY. No ponto C, a gente também tinha uma configuração de contorno e era referente a um rolete. Então, no rolete, a gente sabe, já pelas outras aulas que você estudou, que essa condição vai ser somente a restrição em CY. E tem também aqui a carga de 80 kN. Após esboçar o nosso DCL, a gente vai aplicar as equações de equilíbrio para descobrir as reações nos apoios. Para a gente conseguir descobrir essa reação, a gente precisa aplicar as nossas equações de equilíbrio. Então, a gente vai fazer inicialmente a somatória de momentos em A, que tem que ser igual a zero. Lembrando que eu vou usar o sentido horário como sentido negativo. Então, no ponto A, a gente vai ter menos 80 kN vezes 4 metros. Por quê? Porque a gente está usando esse 80 aqui, a gente está fazendo a somatória de momentos em A. Então, vai ser 80 vezes 4. Depois, CY vezes 8, porque é a somatória total. Então, mais CY vezes 8. Tudo isso igual a zero. Portanto, nosso CY vai ser 40 kN. E por que a gente usou aqui o sentido positivo? Foi porque a gente adotou aqui esse sistema de coordenadas, x, y. Agora, somatória de forças no sentido de x tem que ser igual a zero, sendo esse sentido positivo. Como a gente tem apenas a x é igual a zero. Agora, a gente vai fazer somatória de forças em y, tem que ser igual a zero. Então, a gente vai ter AY, que veio daqui, menos 80 kN, mais CY, que é o que a gente descobriu inicialmente. Então, AY menos 80 kN mais 40 kN, que foi o que a gente descobriu. Isso vai me dar que AY é igual a 40 kN. Descobrimos, então, todas as nossas reações de apoio. Então, a gente tem AY igual a 40 kN e CY igual a 40 kN também. Então, agora a gente já consegue descobrir se a força atuando em cada membro é de tração ou de compressão, pelo método dos nós. Então, bora lá. Vamos esboçar primeiramente o nosso nó A, e ele disse que a distância aqui era de 4 e aqui era 3. Vamos fazer então a somatória
de forças em Y. Então, a gente tem AY mais FAI, que é esse aqui, vezes 3 sobre 5, porque a gente vai precisar decompor para conseguir descobrir o AY. Lembrando que AY era igual a 40 kN, então FAI vezes 3 sobre 5. Portanto, FAE é igual a menos 40 kN dividido por 3 sobre 5. E FAE vai ser igual a menos 66,67 kN. Temos o sinal negativo, e o sinal negativo significa que o membro está sob compressão. Então, descobrimos FAE. O próximo que ele pede é do membro FCD. Então, vamos esboçar o nosso nó C. Usando, então, as nossas equações de equilíbrio, como a gente só quer descobrir FCD, a gente vai usar a somatória de forças em Y igual a 0. Portanto, a gente vai ter somente CY mais FCD igual a 0. A gente já descobriu que CY é igual a 40 kN. Logo, CY vai ser 40 kN mais FCD, tudo igual a 0. Portanto, FCD vai ser igual a menos 40 kN. Como o sinal é negativo, a gente sabe então que o membro está sob compressão. Então, a nossa resposta final de que FAE é igual a menos 66,67 kN e é compressão, e FCD é igual a menos 40 kN e também está sob compressão. Então, pessoal, que exercício bacana esse que a gente resolveu aqui, né? Então, basicamente, você aprendeu a fazer o diagrama de corpo livre, a calcular as reações nos apoios utilizando as equações de equilíbrio e a calcular os esforços nos elementos de uma treliça pelo método dos nós. Então, lembrando, se você gostou, curte aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau!